Olá, meu nome é Edmilson Pereira e neste vídeo continuarei falando sobre fé e razão no pensamento de Tomás de Aquino, mais especificamente sobre a existência de Deus. Tanto Agostinho quanto Tomás de Aquino tentaram conciliar fé e razão. Os dois buscavam pela compreensão de que fé e razão poderiam unir esforços, visando o entendimento e o direcionamento da vida. Na patrística agostiniana, primeiro se crer para depois entender. Para Tomás de Aquino, é preciso que primeiro se entenda para poder se crer. Ou seja, para Agostinho, a fé deve vir antes da razão, enquanto que para Tomás de Aquino, a razão deve vir primeiro que a fé. Mas ambos entendiam que fé e razão, ou razão e fé, precisavam caminhar juntas. Para Aquino, a existência de Deus deve ser adquirida, ou melhor, a existência de Deus deve ser admitida pela fé, visto que Deus é um dado da revelação. Mas a demonstração da existência de Deus deve ser feita pela razão. Tomás de Aquino procura provar a existência de Deus por meio da razão, fazendo uso do recurso que ficou conhecido como as 5 vias. E a primeira via é a via do motor imóvel. Motor imóvel não no sentido de parado, sem movimento, mas porque nada é capaz de movê-lo. Esse motor imóvel, capaz de movimentar outros motores, mas que ninguém pode movimentá-lo, é Deus. Com base em Aristóteles, Aquino afirma que todo movimento é causado por outro movimento, pois uma mesma coisa não pode ser a coisa movida e o princípio motor que a faz movimentar-se. Sendo assim, Aquino entendia que se um motor também se move, existe a necessidade de que seja movido por outro motor e este por outro sucessivamente. Porém, desta forma, não se chegará ao infinito. Aquino entendia assim. Por isso é necessário que se chegue ao primeiro motor, ao motor que não é movido por nenhum outro, isto é, Deus, que dá origem a todo movimento, mas não pode ser movido. A segunda via é a via da causa primeira não causada. A causa primeira não causada. Para Tomás de Aquino, não é possível que algo seja a causa eficiente de si mesma, pois, dessa forma, seria anterior a si própria. Dito de outro modo, todas as coisas ou são causas ou são efeitos. Se uma coisa fosse causada de si mesmo, ela seria a causa e efeito ao mesmo tempo, ou antes e o depois, o que não teria sentido. Ou seja, para Tomás de Aquino, uma coisa não poderia ser causa e efeito ao mesmo tempo, porque se ela fosse causa e efeito ao mesmo tempo, ela seria ao mesmo tempo o antes e o depois. E isso seria um absurdo. Além do mais, toda causa deve ter sido causada por outra, e esta por uma terceira, e assim sucessivamente. Então, ou se aceita uma série infinita de causas que não explicam a causalidade, ou se admite a existência de uma causa não causada, a qual todos dão o nome de Deus. Deus é a causa última das coisas, mas ele não é causado. Então, Tomás de Aquino entendia que Deus causava todas as coisas
mas ele não foi causado. Ou seja, ele existe por si só. Que nada do que existe existiria sem ele. Mas ele existe por si só. Então, para que todas as coisas que são causas possam existir, é necessário que houvesse algo e causasse essas coisas, contudo, sem ser causada. Algo que pode-se dizer que é suficiente em si mesmo. Então, essa causa não causada, para Tomás de Aquino, é Deus. A terceira via é a via da contingência. Na terceira via, Tomás de Aquino vai do ser contingente ao ser necessário. As criaturas são contingentes. Por si mesmas, elas não se explicam. Como seres contingentes, as criaturas podem existir ou não. Ou seja, o ser contingente, ele não é necessário. Ele pode existir ou pode não existir, que não vai alterar nada, porque ele é contingente. Então, é como se dissesse que a existência ou não do ser contingente não implicaria em nenhuma alteração de nada. Em outras palavras, o mundo é contingente. Deus é necessário. As criaturas são contingentes. Deus é necessário. As criaturas não podem existir sem Deus, mas Deus pode existir sem as criaturas. Ou seja, como seres contingentes, as criaturas podem existir ou não, não são necessárias, mas também não são impossíveis. Elas não são necessárias, mas não são impossíveis de acontecer. Podem acontecer ou não. E elas são alcançadas pelos sentidos. Não são seres que nascem ou morrem. Animais, plantas, pessoas. Por isso, é preciso que se admita a existência de um ser necessário, um ser que é e não deixa de ser. Ou seja, assim como os seres contingentes podem ser ou não, podem existir ou não, o ser necessário, ele tem que existir. É um ser que é e não pode deixar de ser. Ele tem que existir porque sem ele as outras coisas, os outros seres, não existirão. Por isso que ele é necessário. Enquanto os outros seres são contingentes, ou seja, podem existir ou não, o ser necessário não pode deixar de existir. Ele é. Ele não pode não ser. Ele é. Porque os outros seres, os contingentes, dependem dele. Um ser que agrega em si toda a razão de sua existência, do qual procede todos os outros seres. Ou seja, um ser que agrega em si, um ser que reúne em si toda a razão de sua existência. Ou seja, a sua existência não depende de nenhum outro ser. A sua existência não vem de nenhum outro ser. A sua existência está nele mesmo. Depende dele mesmo. Os seres contingentes agregam em si a existência de outro ser, que é o ser necessário. Mas o ser necessário não agrega em si, não reúne em si, não junta em si a existência de outros seres. Porque, ou melhor, a razão de sua existência. Porque toda a razão de sua existência está só em si. Ou seja, ainda, é desse ser que agrega em si toda a razão de sua existência que depende os outros seres, que são os seres contingentes. E este ser, para Tomás de Aquino, é Deus.
Deus é o necessário absoluto. Então, quando se diz que a terceira via sai do ser contingente ao ser necessário, está se dizendo que os seres contingentes precisam de um ser necessário para gerar sua existência. E esse ser necessário é Deus. A quarta via é a via do ser perfeitíssimo. Na quarta via, Aquino toma como base os graus hierárquicos de perfeições existentes nas coisas. Exemplos dessas perfeições são a bondade, a verdade e a nobreza. Para Aquino, não haveria graus se não existisse o máximo, pois o mais e o menos, implicados na noção de grau, pressupõem um termo de comparação de que seja absolutamente perfeito, ou melhor, do que seja absolutamente perfeito, infinito no ser, na verdade e na bondade. Deus é esse ser perfeitíssimo. Então, há um grau de hierarquia. Por exemplo, se uma pessoa é perfeita, Deus é mais perfeito ainda. Se uma planta é perfeita, Deus é mais perfeito ainda. Se uma pessoa é perfeita em bondade, Deus é perfeitíssimo em bondade. Se uma pessoa é perfeita em verdade, Deus é perfeitíssimo em verdade. Se uma pessoa é perfeita em nobreza, Deus é perfeitíssimo em nobreza. Ou seja, não há como haver igualdade entre os seres e Deus em perfeição. Porque para Tomás de Aquino, só um ser perfeitíssimo poderia criar um ser perfeito. Por isso existe esse grau de hierarquia entre o mais e o menos. Quem é o mais perfeito? Deus. Quem é o menos perfeito? Os seres, as coisas. Então, Tomás de Aquino prova a existência, tenta provar a existência de Deus através dessa quarta via do ser perfeitíssimo, estabelecendo um grau de comparação entre o ser necessário e o ser contingente. Ser contingente são seres criados, existentes a partir do ser necessário que é Deus. Então, tudo aquilo que o ser contingente possa ser, o ser necessário existe num grau de perfeitíssimo. E eu repito, eu, como pessoa, ser contingente, se eu sou bom, Deus é bem melhor que eu. Se eu sou perfeito em bondade, Deus é perfeitíssimo. Porque, como eu tenho perfeição em bondade, eu tenho que ter sido criado por um ser que é mais perfeito do que eu, cuja bondade é mais perfeita do que eu. Então, essa quarta via é a tentativa de Aquino provar a existência de Deus através do ser perfeitíssimo. E a quinta via é a via da inteligência ordenadora do universo. Na quinta via, Tomás de Aquino se baseia na existência da ordem e finalidade encontradas no mundo. Em seu entendimento, para haver ordem e finalidade, é necessário a existência de uma inteligência que não pode ser a mente humana ou qualquer outra inteligência finita. Então, para ele, a mente humana é finita e não pode haver ordenação das coisas, não pode haver ordem no mundo, não pode haver ordem na criação, a não ser por uma mente que seja mais inteligente do que a mente humana ou qualquer outra inteligência finita.
pois esta conhece a ordem. Ou seja, mas não cria. Então, para Tomás de Aquino, a mente humana, a inteligência humana ou qualquer outra inteligência finita não é capaz de dar ordenação ao mundo, de dar o ordenamento das coisas, de dar finalidade às coisas, finalidade de fim, de objetivo, porque, embora a inteligência humana ou qualquer outra inteligência finita conheça a ordem, mas ela não cria a ordem. Ela não cria. Ela conhece, mas não cria. Portanto, essa inteligência ordenadora, que ordena o mundo de tal forma, manifestando-o como um cosmo, é Deus. Essa inteligência é Deus. Inteligência primeira da finalidade das coisas. Então, Deus é essa inteligência que está acima da inteligência humana e qualquer inteligência finita. Deus é capaz de ordenar o mundo, de dar finalidade às coisas, manifestando esse mundo como um cosmo, a ideia de organização. Então, Deus é essa inteligência ordenadora do universo. Então, se existe os seres inteligentes, existe um ser mais inteligente ainda, capaz de dar ordem e finalidade às coisas, que os demais seres inteligentes, por terem sua inteligência finita, não são capazes. Espero que você tenha gostado deste vídeo e no próximo vídeo continuarei falando sobre o pensamento de Tomás de Aquino.